Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, votos de um bom regresso aos trabalhos parlamentares. Cumprimento naturalmente a entidade aqui hoje presente, a Associação Portuguesa de Deficientes, e cumprimento nas pessoas das suas digníssimas dirigentes, e quero começar por isso mesmo, por reconhecer o trabalho que as dirigentes desta associação fazem em prol desta tão importante associação e o trabalho que esta associação faz em prol das pessoas com deficiência, das suas famílias e naturalmente também em prol da sociedade, porque é importante nós reconhecermos o trabalho dos dirigentes sociais, porque sem dirigentes sociais não existiam instituições sociais, e sem instituições sociais e sem trabalhadores, naturalmente, não existiam instituições sociais, e sem instituições sociais seríamos certamente um país mais pobre, mais injusto e menos digno, e portanto fica aqui este reconhecimento aos dirigentes sociais e às instituições que todos os dias fazem um trabalho fantástico no nosso país. Permitam-me também que aproveite esta ocasião temporal em que aqui estamos hoje, estamos em setembro, para deixar também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um agradecimento, um reconhecimento e um louvor também àquela que foi a prestação da nossa delegação portuguesa dos mais recentes Jogos Paralímpicos. A força e a dedicação dos nossos atletas são, sem sombra de dúvida, um exemplo e um orgulho para Portugal e para os portugueses. A temática que nos traz aqui hoje é, sem sombra de dúvida, de uma extrema importância e sensibilidade. Aliás, como todas as temáticas, tem que ver com a questão da deficiência, das pessoas com deficiência, também das suas famílias e das instituições que apoiam estas pessoas. Porque julgo que estaremos todos de acordo se dissermos que se há área que deve merecer a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa preocupação, mas também e sobretudo a nossa ação, porque não basta estarmos preocupados e identificarmos o problema, é sobretudo importante encontrar soluções e encontrar caminhos de melhoria para dar mais dignidade e mais condições de vida a estas pessoas. Se há área na nossa vida coletiva, seja partidária, política, social, que merece essa nossa atenção e esse nosso cuidado e essa nossa ação, é esta área que tem que ver com as pessoas com deficiência, esta área da deficiência e da inclusão. E julgo que, enquanto Assembleia da República e também, naturalmente, o Governo e as demais entidades devem olhar para esta área com a importância e a prioridade que lhe deve ser dada, porque só assim é que podemos ter uma sociedade mais justa, mais solidária e, sobretudo, mais humanista. Efetivamente, e ainda ao caso em concreto, julgo que todos reconhecemos que o longo e demorado processo subjacente aos pedidos de subsídio de educação especial é efetivamente um problema, e temos que chamar as coisas pelos nomes, e é efetivamente um problema. Ainda mais dramático quando o processo termina em injustos indeferimentos, como também já aqui foi referido. Tal como é mencionado no requerimento apresentado pelo PCP, este não é um problema de agora, é um problema que se tem arrastado há vários anos, e certamente também os senhores deputados do Partido Socialista reconhecerão que este flagelo também se verificou nos seus governos. O facto de existirem várias áreas de decisão e várias entidades, várias áreas de tutela, várias entidades envolvidas na instrução e na decisão deste processo de pedido deste subsídio, desde a educação, à saúde, à segurança social, às instituições, contribui certamente para que este seja um processo extremamente burocrático, complexo, longo, aliás, muito longo, e demora essa que não se coaduna minimamente com aquilo que são as necessidades dos potenciais beneficiários e das suas famílias. Porventura, e fica aqui a dica, a sugestão, um caminho a seguir para simplificar este processo e para agilizar o processo e para garantir que o processo efetivamente tenha o resultado pretendido, garantindo naturalmente a justiça e a transparência que deve estar subjacente a todos estes processos relativos à atribuição de subsídios sociais, seria eventualmente, e fica aqui a sugestão, atribuir a instrução e a decisão deste processo a uma só entidade ou pelo menos a uma só tutela, e deixo aqui a sugestão que essa tutela fosse a da educação. Mas é uma sugestão que fica, e depois também peço, obviamente, que possam também dar a vossa opinião sobre este eventual caminho a seguir. O atual Governo, estamos em crer que o atual Governo tem perfeita noção da importância da inclusão e do apoio às pessoas com deficiência. Daí estar empenhado em resolver este e outros problemas com que se deparou. Começando também, e já começou por fazer, por reforçar a digitalização dos serviços, melhorar a comunicação entre a Segurança Social e os beneficiários e cumprir com aquilo que se comprometeu em sede de programa de governo. E no programa de governo, entre outras coisas, no que respeita à inclusão, existe uma medida que nos parece de elementar importância e que irá fazer a diferença naquilo que é a abordagem que o país
tem para a deficiência e para a inclusão. E essa medida é a seguinte: adotar lei de bases para a deficiência e inclusão que sistematize a principal regulamentação existente. Este é um compromisso do Governo que nós estamos a querer que vai acontecer e que é de extrema importância para esta área. E também outras coisas já foram feitas nestes curtos meses, nestes parcos meses de governação, e dou aqui como exemplo o despacho mais recente, agora de agosto, o despacho 9.649, de 21 de agosto, da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, que propõe, que decide, aliás, pela criação de um grupo de trabalho para a revisão do Decreto-Lei 163 de 2006, ou seja, para a revisão do regime jurídico e normas técnicas relacionadas com acessibilidades. Por fim, e aproveitando a presença das digníssimas dirigentes da Associação aqui connosco, o apelo e o desafio que eu também faço final é que também aproveitem o facto de estarem aqui connosco e que possam também dar sugestões de melhoria, não só nesta temática que nos traz aqui hoje, mas noutras temáticas que possam efetivamente vir a melhorar aquilo que é a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias, porque volto a dizer que se há área que nos deve unir a todos para que todos conseguirmos dar mais dignidade a estas pessoas, é a área da deficiência e da inclusão. Muito obrigado.